quero ler com vocês em Romanos, capítulo 8, versículo 12 e 13. Para quem está no desafio de Romanos, é excelente, porque você vai estar por dentro de exatamente tudo que eu vou falar aqui. Inclusive, o dia de hoje é o dia de ler o capítulo 8. Então, tenho certeza que Deus vai falar com você no seu coração. Se você ainda não leu, vai falar novamente quando você chegar na sua casa e for fazer a sua devocional. Então, em Romanos 8, capítulo 8, versículo 12 e 13, diz assim: Paulo escreve uma carta à igreja de Roma. E ele diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivendo segundo a carne, morrereis, morte eterna. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do teu corpo, vivereis. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo sobre essa morte eterna. E o que é essa morte eterna que ele está falando? É uma morte, não aquela morte que seu coração para de bater enquanto você vive aqui, e aí, enfim, morreu, e aí já era sua vida aqui, você vai lá para um lugar de descanso. Não é dessa morte que ele está falando. Ele está falando de uma morte que é eterna. E por que é uma morte eterna? É uma morte eterna porque não é sobre o teu pecado. Quando ele diz que se viver de segundo a tua carne, você será condenado à morte eterna, é porque quando você vive segundo a tua carne, você está pecando. E não é sobre o nível do teu pecado, se foi um pecadinho, pecadão, até porque não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Não é sobre o nível de pecado que você é condenado a uma morte eterna. É sobre contra quem você está pecando. E contra quem, Joyce, eu estou pecando quando eu peco? Você está pecando contra aquele que é o Rei dos Reis. Você peca contra aquele que é o Senhor dos Senhores. Você peca contra aquele que, através de uma palavra que saiu da boca dele, criou todas as coisas. Você peca contra um Deus que é eterno. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você é condenado a uma morte eterna se viver segundo a tua carne, porque você está pecando contra um ser, contra um supremo, contra um Deus que é eterno. Amém? E o que é viver, esse viver segundo a carne que Paulo está dizendo? Esse viver segundo a tua carne é viver as suas próprias vontades. É você mesmo guiar a sua vida. É você mesmo achar que você pode tomar as suas próprias decisões, porque as suas decisões são as melhores. É você viver fazendo os seus próprios desejos, esses desejos carnais que são imundos, porque tudo que vem da nossa carne é imundo. Quantos entendem que viver segundo a carne, quando você vive segundo você mesmo, você por você mesmo não tem nada de bom para oferecer? Por isso ele diz, se viver segundo a tua carne, você será condenado. E o que é esse viver, para nós entendermos um pouco mais? Esse viver segundo a tua carne é quando você está numa roda de amigos, e aí os seus amigos começam a falar mal de alguém, começam a falar palavrões, e você, ao invés de viver segundo o Espírito, e naquela roda você fala, ei, para com isso, não é nada disso que você está falando. Você, ao invés disso, você vive segundo a tua vontade, segundo a tua carne, e ajuda eles a falarem mal dessa pessoa. Você viver segundo a tua carne é quando naquele momento em que o Espírito Santo quer te conduzir a um momento com Ele, a um momento de intimidade com Ele, para Ele revelar os teus planos de salvação, você, ao invés disso, prefere assistir uma série na Netflix. Prefere ir para um rolê, prefere ir para um encontro com os amigos, ir para uma balada. Isso é viver segundo a tua carne. É quando você vive as tuas vontades. Isso é muito fácil de entender. Quantos entendem isso? Então é disso que Paulo está falando. Em Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, eu não me lembro o versículo agora porque eu não anotei. Diz que aquele que não obedece a Deus, Deus os pune.
E sabe como Deus nos pune? Pergunte, como? Como, Joyce? O apóstolo Paulo fala que quando nós não obedecemos a Deus, Ele nos pune entregando a nós as nossas próprias vontades. Sabe por que Ele entrega a nós as nossas próprias vontades como uma punição? Porque Ele sabe que nós não conseguimos nos levar à salvação. Que nós, fazendo as nossas vontades, nada vai dar certo. Tudo vai dar errado, nós já estamos condenados. Em Mateus 16, 24, diz também, Jesus está dizendo aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se você quiser seguir a Jesus, o que você precisa fazer? Negue-se. Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. E essa é uma mensagem de salvação que Jesus estava dizendo. Então, como que numa mensagem de salvação, Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo para me seguir? Por quê? Porque nós mesmos nos condenamos. Se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não negarmos as nossas vontades, se nós não negarmos os nossos próprios desejos, não tem como seguir a Jesus. Então, não adianta você dizer para os seus amigos, dizer para o mundo lá fora, que você segue a Jesus, que você o conhece, que você é um filho de Deus, que você é um servo fiel, se as suas atitudes continuam as mesmas. Se as suas atitudes continuam sendo atitudes mundanas, pensamentos mundanos, pensamentos que corrompem a sua vida com Jesus. Não há como, na verdade, ter vida com Jesus se você não negar a si mesmo. Quantos estão entendendo isso? Nós precisamos passar todos os dias das nossas vidas negando a nós mesmos. Eu sei que isso parece algo muito simples. Eu sei que muitos de vocês já ouviram várias vezes isso. Eu preciso negar a mim, eu preciso negar as minhas vontades, eu preciso negar os meus desejos. Apesar de parecer muito simples, apesar de você já ter ouvido isso várias vezes, você ainda não mudou. E eu estou falando isso para vocês, mas antes de eu falar isso com vocês, o Senhor ministrou no meu coração essa palavra. E Ele me deu vários tapas na cara. E enquanto Ele ministrava essa mensagem no meu coração, eu comecei a refletir, Senhor, será que eu estou vivendo segundo a minha carne? Será que eu estou deixando os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos tomarem conta de mim, roubarem a tua presença de mim? Porque sabe o que o pecado faz? Se ver segundo a tua carne é pecado, sabe o que o pecado faz? O pecado, ele rouba a presença do Senhor de você. O pecado, ele te tira do foco da presença de Deus. E deixa eu te contar uma coisa, que eu sei que você já sabe, mas eu vou reforçar. O pecado, ele não vai chegar assim de uma hora para outra, destruindo tudo, dando pontapé em tudo, fazendo a sua vida desmoronar de uma vez. Não. O pecado, ele chega numa embalagem muito linda. O pecado, ele chega de uma forma suave. O pecado, ele chega aos poucos, plantando coisas na sua mente, te afastando da presença de Deus, porque é isso que ele causa. Sabe, talvez você olhe para o pecado e ao olhar para ele você pense, isso aqui não vai dar nada não, depois eu peço perdão. Só um pecadinho aqui, acontece, eu sou humano, estou aqui na terra, eu vou pecar mesmo. Acontece, depois eu peço desculpa para Deus. Depois eu vou lá no Estruture, porque eu sei que lá a presença de Deus está, eu vou lá e sinto a presença de Deus. Chega. Escuta bem o que eu vou falar. Chega de tratar o pecado como uma fraqueza. Chega de tratar o pecado como uma recaída. Chega de tratar o pecado como um erro. Como uma besteirinha. O pecado vai te levar para uma morte que é uma morte eterna.
pecado vai te levar para uma morte que é eterna. Sabe o que é uma morte eterna? É eterno tormento. Sei lá, acho que aqui deve ter jovens entre 15 e 25, tem os mais velhos de 28, 29. Você acha que o tempo que você viveu aqui é muito tempo? Para mim, 26 anos, eu tenho 26 anos, para mim é bastante tempo. Já vivi bastante aqui, parece que eu já vivi tanta coisa. Se 26 anos para você é muito tempo, se 15, 18, 20 anos para você é muito tempo, imagina uma vida eterna de sofrimento. E esse sofrimento não tem nada a ver com o sofrimento que você passa aqui. Não tem nada a ver com os dias difíceis que você passa aqui. É um tormento eterno. É inferno. Você vai para o inferno. Eu sei que essa parece ser uma palavra muito dura. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer abrir os nossos olhos. Tirar todas as escamas. E nos fazer entender que não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar. Se você viver segundo a sua carne, você vai para o inferno. E você vai sofrer uma morte eterna. Amém? Quantos estão aqui comigo? Eu vou fazer igual o Tarcísio. Está aqui comigo, estruture. Vocês estão aqui comigo, estruture. Vamos lá. E muitas vezes, nós, jovens, incendiados, aqui no estruture, fervorosos, nos derramando, dizemos: Senhor, eu quero seguir os teus caminhos, eu quero seguir os teus planos, eu quero viver os teus sonhos. Senhor, eu quero te seguir, eu quero pegar a minha cruz e te seguir. Mas muitas vezes, nós não queremos sair do nosso lugar. Não há como seguir a Jesus. Não há como você dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te seguir, eu quero viver os teus planos, mas eu quero ficar aqui no meu lugar de conforto. Desculpa, você não vai vencer o pecado assim. É guerra declarada contra o pecado. E assim você não vai vencer o pecado. E eu não estou falando que você vai vencer o pecado sozinho, tá? Porque nós, por nós mesmos, não temos condições, não temos forças para vencer o pecado sozinho. O único que tem o poder supremo de vencer o pecado, de vencer o diabo, de vencer o inferno, de vencer as tentações desse mundo, porque Ele venceu todas as tentações desse mundo, é Jesus. E Ele não só quer te livrar do pecado, mas como Ele quer te livrar do poder do pecado. Esse pecado que te aprisiona, Ele quer te livrar dessa prisão. Mas, para você vencer esse pecado com Jesus, você precisa ter o quê? Jesus. Então, ele diz: mas aqueles que vivem segundo o Espírito, nós precisamos viver segundo o Espírito. Não há como viver segundo a sua carne, mas ao mesmo tempo viver segundo o Espírito. Jesus, Ele vem buscar uma noiva com as vestes limpas. Se você se diz ser noiva de Jesus, se você se diz ser a noiva de Jesus, que em breve Ele vem buscar, você precisa estar com as suas vestes limpas. A noiva de Jesus não tem manchas de pecado nas suas vestes. Não adianta você cantar: Maranata, hora vem. Senhor, mude as coisas de lugar. Não adianta. Porque se Ele vir, Ele vai vir. Não sei quando, eu não sei a hora, eu sei que está chegando. Mas se Ele vir, você não vai subir. Porque você não faz parte da noiva de Jesus. Quantos estão sendo confrontados com essa palavra? E entendem que essa palavra é uma palavra de amor, tá? Jesus, Ele ministrou essa palavra no meu coração e está ministrando nessa noite no seu coração porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo. Há perdão para os seus pecados. Há perdão disponível para você. E lendo essa palavra, essa carta, né, esse pedaço da carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja,
Eu vou ler novamente. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis morte eterna. Mas, se pelo Espírito modificardes as obras do teu corpo, vivereis. Eu tenho certeza que vários de nós já lemos essa palavra várias vezes. Mas eu lendo essa palavra na minha casa, pedindo para o Senhor me revelar uma palavra, e Ele me deu essa. Eu lendo essa palavra, eu olhei com um olhar de, meu Deus. Como eu já disse aqui, meu Deus. Será que eu estou vivendo segundo a minha carne? Eu olhei com esse olhar de indignação para mim mesma. Senhor, será que eu estou deixando as minhas vontades, os meus desejos, tomarem conta de mim, quando ao invés disso eu deveria estar vivendo os teus sonhos, vivendo as tuas vontades, vivendo os teus planos, porque foi para isso que nós fomos chamados, para ver os planos de Deus. Eu olhei para esse texto e eu falei, meu Deus, será? Nós precisamos diariamente fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que eu estou vivendo segundo a minha carne ou estou vivendo segundo o Espírito de Deus? Se é que o Espírito de Deus habita em você. Sabe, não tem como. Eu tenho certeza que vários de vocês já sentiram isso. Às vezes quando você está ali para fazer alguma coisa de errado, parece que o Espírito Santo vem, acelera o seu coração, começa a falar com você. Fala, oh, não faça isso. Não faça isso. Você irá agir segundo a tua carne se fizer isso. O Espírito Santo, ele vem e nos cobra. E aí, imediatamente, você tem o toque do Espírito. Oh, peraí, deixa eu mudar aqui o foco, deixa eu mudar o rumo, não é isso, não. Não quero pecar contra o Senhor. O Espírito, ele nos convence daquilo que é errado. Mas para isso ele precisa habitar dentro de você. O Espírito Santo, ele quer habitar dentro de você. Não adianta você falar, entre aqui, eu sou a tua casa. Pode mudar as coisas de lugar. Mas espera aí, só algumas coisas. Isso não é o Espírito Santo tomando conta da tua vida. Isso não é viver segundo o Espírito de Deus. Neste momento eu quero que você feche seus olhos. Onde você está? Todos. Todos fechem os olhos. Eu creio que aqui há jovens que são sim morada do Espírito Santo. Que tem sim o Espírito Santo habitando dentro de você. Eu creio que aqui tem jovens que são, sim, moradas do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo quer te convencer de que você precisa mudar, de que há algo errado em você, de quando o Espírito Santo, ele toca em você para te corrigir de algo, para que você não peque contra ele. Eu sei que os jovens que estão aqui são jovens que vão olhar para dentro de si todos os dias e lembrar dessa palavra, Senhor, será que eu estou agindo conforme a minha carne? Porque se eu estiver agindo conforme a minha carne, eu quero mudar isso hoje, eu quero mudar isso agora. No teu lugar, neste momento, comece a refletir sobre isso. Pense nisso que nós lemos. Veja o peso que essa palavra tem. Comece a olhar para dentro de si agora. Comece a refletir sobre os últimos dias que você tem vivido. Você tem deixado a tua carne falar mais alto? Você tem deixado a tua carne te afastar da presença de Deus? Você tem deixado o pecado te aprisionar? Pense nisso. Pense nisso. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos aqui. E nós entendemos que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Olhar para dentro de nós mesmos e perceber se nós estamos vivendo segundo a nossa carne. Porque se nós estivermos vivendo segundo a nossa carne, Jesus,
Nós seremos condenados a uma morte que é uma morte eterna, a um eterno sofrimento. Nós seremos condenados, Senhor, ao inferno, e não é isso que nós queremos. Mas, Pai, nós reconhecemos nessa noite que o Senhor veio nos trazer essa palavra de confronto, para abrir os nossos olhos, para tirar todas as escamas, para abrir os nossos ouvidos espirituais, para ouvir a Tua voz nos chamando a atenção nessa noite, para que haja mudança em nós, para que haja mudança nas nossas atitudes, para que haja mudança dos nossos pensamentos, em nome de Jesus. Se há alguém aqui que está vivendo segundo a tua carne, essa pessoa hoje terá um encontro contigo. Em nome de Jesus, nós iremos andar conforme a tua vontade, segundo o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. E nós vamos para uma segunda parte dessa mensagem. Talvez, ao ouvir tudo isso, de que você deve viver segundo o Espírito para ter salvação, para ser salvo, porque se você não viver segundo o Espírito, eu vou repetir isso aqui várias vezes, você vai ter morte eterna. Talvez ao ouvir isso, você deve estar se perguntando, mas se eu ouvi dizer que eu sou salvo pela graça, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu ouvi dizer que eu preciso reconhecer a Jesus, eu preciso, no culto, ir lá na frente e aceitar a Jesus como meu Salvador. E aí eu sou salvo, porque eu sou salvo pela graça. E sim, você é salvo pela graça. Jesus, o Filho de Deus, Ele desceu do céu. Ele tinha um trono lá. E aí Ele desceu, se fez homem, aqui nessa terra. Ele venceu tudo, todo o pecado, todas as tentações. Porque Ele tem poder para vencer tudo isso. Ele venceu tudo. E aí, Ele se entregou numa morte de cruz para morrer no nosso lugar. Para nos salvar de todo pecado, para perdoar todos os nossos pecados. E isso é a graça de Deus. E por isso nós fomos salvos. Há dois tipos de pensamentos. Esse que eu disse, de que há pessoas que pregam que você é salvo pela graça, independente do que você faça ou deixa de fazer, você já é salvo se você aceitou a Jesus como seu Salvador. E você não precisa mudar a sua vida. Você não precisa parar de ir na balada. Você não precisa parar de se embebedar nas ruas com seus amigos. Você não precisa parar de ver pornografias. Você não precisa parar de fumar seu beckzinho aí. Você não precisa. Basta você reconhecer que Jesus veio para te salvar. E aí você é salvo. Isso é hipergraça. Há pessoas que pregam a hipergraça, infelizmente. E há o segundo pensamento de pessoas que pregam que, não, se você não ir para a igreja, todos os cultos, todo domingo, toda quinta, todo sábado, todo domingo de manhã, você não será salvo. Se você não ler a Bíblia todos os dias, se você não jejuar para Jesus ver o sacrifício que você faz, você não será salvo, você não vai ser digno de entrar no céu. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai ser salvo, porque você não vai ser santo. Mas eu faço tudo isso, e por isso eu sou salvo. Isso é a legalidade, isso é a religiosidade, que está errado. Então são dois pensamentos diferentes de tudo que nós estamos falando aqui. Mas então, Joyce, se eu tenho que viver segundo o Espírito para ser salvo, por que então que fala que eu sou salvo pela graça e não pelas obras, não pelo que eu faço? E vamos ver o que está escrito em Romanos, um pouco antes disso que eu li, em Romanos, deixa eu ver, em Romanos 8, 1, eu vou ler 1 e 2, mas primeiro 1, diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois,
já não existe nenhuma condenação. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está em Jesus, isso significa o quê? Que você teve um encontro com Jesus. Não há como estar nele se não tiver tido um encontro com ele. E não tem como estar nele vivendo da mesma forma como vivíamos antes de conhecer a ele. Não tem como você estar em Jesus e permanecer no pecado com as suas vestes sujas, manchadas, imundas. Porque o pecado te afasta dele. Então tá, vamos lá, vamos entender isso que Paulo está nos dizendo. Se você estiver nele, você foi crucificado com ele. E quando eu fui crucificado com ele, já não sou eu mais quem vive, é ele que vive em mim. Se você está nele, você foi crucificado com ele. E se você foi crucificado com ele, não é mais você que habita em você. Não são mais as suas decisões que são tomadas. Não são mais os seus sonhos que você sonhou para você mesmo que são sonhados. Não são mais os planos que você fez para você mesmo que são vividos. Porque não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Então você passa a viver a vida que Deus, que Cristo planejou para você. Você passa a viver as escolhas, os sonhos que Deus planejou para você. Que Ele sonhou para você. E esses sonhos são muito melhores do que os nossos sonhos. Não há nada melhor do que estar em Cristo Jesus. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Se está fazendo sentido para você, se isso está fazendo sentido para você, levante as suas mãos, dê glória a Deus e aplauda o Senhor neste momento. Então entenda, quando estamos nele, não há condenação para nós. Isso é a graça de Deus. Ou seja, sim, nós somos salvos pela graça. Mas aquele que está nele. E olha só o que diz no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Então, vou ler o 1 e logo em seguida o 2, para vocês entenderem o contexto. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Então, Joyce, qual é a relação da santidade com a salvação? A santidade, ela evidencia a salvação. Então, sim, para você ser salvo, você precisa viver em santidade. É como se você... Eu ouvi um exemplo sobre isso, eu achei muito legal. É como se você estivesse com uma febre muito forte. Pelando de febre, você está ardendo em febre. E aí, porque você teve essa febre, você foi para o médico, você foi para o hospital. Chegando no hospital, você descobriu que você está muito doente. Você está com uma doença. Está doente. Tem algo de errado com o seu corpo. Aí eu pergunto para vocês e eu quero que vocês me respondam. Você está doente porque teve a febre? Foi a febre que causou a doença em você? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas a febre evidenciou que tinha algo de errado no teu corpo. E te fez ir ao hospital e chegou lá, você viu que tinha algo de errado com você, que você estava doente. Então a febre evidenciou que tinha algo de errado com você. Da mesma forma é a santidade com a salvação. Se você não está vivendo em santidade, se você está vivendo segundo a tua carne,
Se você está vivendo conforme os teus desejos, conforme os teus pensamentos, conforme a tua vontade, se você está guiando a tua vida, isso evidencia que você não teve um encontro com Jesus. Isso é falta de santidade. Então, a falta de santidade evidencia que tem algo de errado com você. A falta de santidade evidencia que você não está salvo. A falta de santidade evidencia que você não teve um encontro com Jesus. Joyce, mas eu vou na igreja há muitos anos. Eu vou na igreja desde pequeno. Joyce, eu vou na igreja porque meus pais são pastores. Eu cresci na igreja. Se você não mudou as suas atitudes, se você continua tendo atitudes mundanas, atitudes que não agradam ao coração de Jesus, você não teve um encontro de Jesus. Você não está nele. E somente quem está nele não será condenado. Amém? Isso faz sentido para você? E não adianta você ouvir essa palavra, olhar para dentro de você, identificar que sim, tem muita coisa que precisa ser mudada. As minhas atitudes estão sendo condizentes conforme a minha carne. As minhas atitudes não estão agradando ao Senhor. Os meus pensamentos não estão agradando ao Senhor. E aí você vai embora para sua casa. Pera, não. Eu entendi que eu estou vendo segundo a minha carne. Então, peraí. Deixa eu pegar meu celular e bloquear aquele contato que me faz pecar. Deixa eu bloquear aquele contato daquele moço que me faz trair o meu esposo. Peraí, deixa eu vir aqui e quebrar o meu celular para eu não ver mais pornografias na internet. Peraí, deixa eu ir lá agora naquela pessoa que eu falei mal e pedir perdão para ela. Deixa eu te dizer, se você fizer somente isso, nada vai adiantar. Se você não tiver tido um encontro com Jesus. É como se você estivesse com um câncer. E aí você tomasse remédios, fizesse tratamentos. E aí esse câncer some por um tempo. Mas daqui a um tempo, ele volta tomando conta de todo o teu corpo, te levando para a morte. É a mesma coisa, se você não tiver um encontro com Jesus, se você não entender que a raiz do teu pecado é a falta de Jesus que há em você, de nada vai adiantar você parar de ter essas atitudes. Feche os seus olhos mais uma vez. Se você hoje identificou que você está vivendo segundo a tua carne, que você está fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, você precisa hoje não sair correndo daqui e quebrar, tirar da sua frente tudo aquilo que te faz pecar. Não. Você precisa sim fazer isso, mas não somente isso. Você precisa dobrar os seus joelhos, cair de cara no pó. Você precisa se prostrar diante de Jesus. Imediatamente dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu por mim mesma não consigo vencer esses pecados. Nada, de nada vai adiantar. Se eu quebrar o meu celular, se eu pedir perdão para aquela pessoa, se eu parar de falar palavrão na minha roda de amigos, se eu não tiver um encontro com o Senhor. Então nessa noite, Jesus, eu quero te encontrar verdadeiramente. Eu quero estar em Ti verdadeiramente. Senhor, nessa noite eu declaro sobre a vida dessa juventude que eles viverão segundo o Teu Espírito. Eu declaro, Senhor, sobre essa juventude que eles verdadeiramente terão um encontro com o Senhor. Eu declaro, Jesus, sobre essa juventude que eles verdadeiramente conhecerão a Ti, conhecerão o Teu amor, conhecerão quem Tu és, o que o Senhor fez por nós. Porque somente se estivermos em Ti nós seremos salvos pela Tua graça, que já nos libertou de toda prisão, de todo pecado. Você crê nessa palavra que foi declarada sobre a sua vida? Então aplauda o Senhor. Mais uma vez, essa palavra é uma palavra de amor. Se você está ouvindo essa palavra hoje, significa que há tempo, que dá tempo
Se o Senhor nessa noite está chamando a tua atenção, se essa palavra está servindo para você, significa que Jesus se importa com você. Ele te ama e Ele quer que você o encontre. Ele quer que você esteja nele. Ele quer que você, de uma vez por todas, entenda que há perdão disponível para os seus pecados. Quando eu falo de santidade, eu não falo de você não pecar nunca. Meu Deus, eu sou o santo, não vou errar nunca, não vou pecar, não vou cair. Não estou dizendo isso, porque nós somos humanos, terrenos, enquanto nós estivermos... nós somos celestiais, porque nós não somos dessa terra. Mas nós estamos nessa terra por um tempo. E enquanto estivermos aqui, infelizmente nós pecaremos. Quando eu falo de santidade, de andar em santidade, não é sobre você não pecar. É sobre você pecar e reconhecer que Jesus quer te perdoar. É sobre você pecar verdadeiramente e todos os dias, diariamente. Senhor, eu não vou pecar, não me deixe cair. Senhor, me dê um coração puro. É todos os dias você querer se santificar através do Espírito Santo de Deus que quer morar em você. Então não é por obras que nós somos salvos pela graça. Mas só é alcançado pela graça quem está nele. Amém? Eu quero que isso fique gravado na sua mente. Entenda. Você não vai vencer esse pecado sozinho. Eu sei, gente, eu sei que é difícil vencer os pecados que nos perturbam. Eu sei que é difícil vencer esses pensamentos que querem corromper a nossa alma. Mas Jesus, nessa noite, Ele está dizendo: eu estou com você. Eu quero te livrar da prisão do pecado. Nessa noite, você precisa entender essa mensagem. E entender que Jesus, aquele que tem poder para te livrar do pecado, aquele que tem a graça disponível para você, está aqui. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher sangrava por muitos anos. Ela era doente, ela sangrava muito. Já fazia muitos anos, mas não tinha remédio que ela tomasse que fizesse cessar aquele sangramento. Não tinha nada que ela fizesse com as próprias mãos que fizesse cessar aquele sangramento. Ela andava enrolada com vários panos, mas isso não adiantava, ela não parava de sangrar nunca. Mas ela ouviu dizer que Jesus, aquele que tem poder para curar, para libertar, para salvar, estava passando por ali onde ela estava. E sabe o que ela fez? Ela reconheceu que somente Ele podia curar ela. Somente Ele podia livrar ela daquela doença, daquela prisão. E sabe o que ela fez? Ela saiu correndo no meio de uma multidão, sem saber se ela ia conseguir tocá-lo. Mas ela entendeu que ela precisava pelo menos tocar na ponta da orla do vestido dele, para que ela pudesse ser curada. Ela entendeu que somente Ele podia curar, e ela precisava aproveitar essa oportunidade. Ele estava passando ali. Ela sabia que se ela tocasse, ela seria liberta. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus, Ele está passando aqui. Jesus, Ele está passando aqui. Eu acho que você não entendeu. Você não precisa ir para o meio de uma multidão correndo o risco de se machucar, se jogando no chão. Você não precisa correr para uma multidão, levar vários xingamentos porque você não podia tocar em Jesus para ser curada. Você não precisa disso, porque a graça de Deus nos alcançou. Ele está passando aqui, e Ele não somente está passando, como Ele quer morar, habitar dentro de você. Olha o privilégio que Jesus nos deixou. O povo daquela época precisava fazer vários sacrifícios para se chegar diante de Jesus. E Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui. Quantos podem sentir a presença de Jesus aqui? E Ele está dizendo: ei, estou aqui disponível para você. Quando é que você vai me tocar? Quando é que você vai querer estar em mim verdadeiramente? Não somente de palavras mentirosas.
Jesus, Ele não quer somente estar no culto do Estrutura e no sábado. Jesus, Ele não quer somente estar no culto de domingo à noite. Jesus, Ele quer habitar em você. Jesus, Ele quer que você esteja nele. Quando você entende que para você ser salvo pela graça, você precisa estar nele. Porque quem está nele é livre do pecado e da morte. Não tem como você não fazer nada, não tem como você não querer estar nele. Eu já ouvi palavras como essa várias vezes. Várias vezes. Mas muitas vezes eu continuei tendo as mesmas atitudes. Gente, não vamos perder a nossa salvação por não estar em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Perdoados são os seus pecados se você estiver nele. E como eu disse, não é sobre você ser santo. Não é sobre você não pecar nunca. É sobre quando você se arrepender, você estiver pedindo perdão dos seus pecados, não estar aqui já matutando qual o próximo pecado que você vai cometer. Não é sobre você estar aqui, ouvindo essa palavra, reconhecendo que há pecado em você, que você precisa ser limpo por Jesus. Mas, já está aqui pensando que quando você vai chegar em casa, você vai ter ali uma conversa picante com o seu coleguinha. É sobre você reconhecer. Mais uma vez eu digo que há perdão para os seus pecados. Em 1 João 2, do 1 ao 3, Jesus diz: meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas, porém, todavia, se pecar, existe um advogado. Existe um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Existe Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Senhor, feche seus olhos. Ai, calor. Jesus, nós jovens nesta noite entendemos que precisa haver uma urgência que clama: dá-me um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Renova em mim um espírito que não se corrompe com as coisas deste mundo. Que independente das circunstâncias, independente do que o mundo diz, independente do que o pecado, do que o diabo diz ao meu respeito, eu estarei em Ti, eu permanecerei em Ti. Assim como o Gui disse aqui na palavra de oferta, que linka muito com o que eu estou dizendo. Independente do que aconteça, independente das dificuldades, dos dias ruins, se tudo te faltar, permaneça nele, permaneça em Jesus. Eu permaneço em Jesus. Repita isso. Eu permaneço em Jesus. Eu não estou vendo você dizer isso. Eu permaneço em Jesus. Com o mesmo fervor que você pulava aqui na hora da adoração, na hora do louvor. Esse é o mesmo fervor que você deve falar: eu permaneço em Jesus. Eu permaneço em Jesus. Jesus nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da tua mente. Que nós possamos ser como o profeta Isaías, que disse: ai de mim, que tenho lábios impuros. Mas quando ele viu a Jesus, quando ele viu a face, quando ele viu o rei,
ele foi transformado. Ele foi purificado. E quando ele foi purificado, Jesus disse: com quem? Quem eu irei de enviar? E agora, quem eu irei de enviar? E depois de ele ter sido transformado, purificado, depois de ele ter tido um coração renovado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Para você dizer eis-me aqui para o Senhor, você precisa ter uma renovação de mente. Você precisa ser purificado. Você precisa ser transformado. Não há como as pessoas ao seu redor, não há como seus amigos, a sua família serem transformados, alcançados por Jesus através da sua vida, se eles não verem em você uma diferença clara entre você e o mundo. Não tem como. Mas eu creio que nós somos jovens que poderemos sim levantar as nossas mãos, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sim tive um encontro real, verdadeiro contigo. Eu sim fui transformado pela tua graça, pelo teu poder. Eu sim sou transformado. Sou livre do pecado porque o Senhor me livrou. Quantos creem que você faz parte dessa geração? Levante as suas mãos. Ou melhor, levante da sua cadeira. Dê um pulo da sua cadeira. Levante as suas mãos. Dê glória a Deus. Se essa mensagem faz sentido para você, se ela veio de confronto com amor a você, sinta-se especial. Porque Jesus está dizendo: eu estou disponível para você. Eu estou disponível para você. Eu já estou finalizando, banda. Eu já estou encerrando. Por fim, em Jeremias 18:6 diz: Jesus disse: ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor: como barro nas mãos do oleiro são vocês nas minhas mãos. Mas o barro, ele não tem os seus próprios planos. Não. O barro, ele não tem relutância em cumprir aquilo que lhe foi proposto. O barro, ele é apenas barro. Ele é moldável, ele é flexível e submisso à vontade do seu mestre. O seu mestre é Jesus Cristo. Se você quer ser um barro nas mãos do oleiro, se você, para alcançar os seus amigos, para alcançar a sua família, para alcançar essa geração, quer ser um instrumento nas mãos de Deus, como barro nas mãos do oleiro, você não pode relutar ao que Ele lhe pediu. Você não pode relutar à tarefa que lhe foi dada, que é: vai, pregue a palavra de Deus a este mundo. Diga a eles quem eu sou. Diga a eles que eles precisam me encontrar, que eles precisam estar em mim para que eles possam ser salvos pela minha graça, porque eu já paguei todo o preço. Já paguei tudo, tudo. Eles só precisam estar em mim. Se você quer ser esse vaso, feche os seus olhos agora e diga isso. Clame por isso. Vamos, levante a sua voz, abra a tua boca. Senhor, eu quero ser como um vaso. Eu quero ser como um barro nas mãos do oleiro. Eu quero ser como um instrumento em tuas mãos. E eu entendi que para isso eu preciso ser moldado por ti. Eu preciso estar em ti. Eu preciso viver em ti. Eu preciso todos os dias me santificar, limpar as minhas vestes. Eu preciso todos os dias reconhecer que eu estou vivendo segundo o teu Espírito. Estou vivendo segundo a tua vontade. Estou vivendo segundo os teus planos, os teus sonhos para mim. Me faz entender isso, Jesus.
E eu digo para vocês, vamos permanecer em Cristo Jesus. Vamos viver segundo o teu Espírito. E eu tenho uma novidade, olha só que maravilha. Que maravilhoso é estar em Cristo Jesus. Viver segundo a tua palavra, viver segundo a tua vontade. Olha o que a Bíblia nos diz. Em várias partes da Bíblia, olha o que ela nos diz. Quando Cristo toma o controle, a sua vida toma uma dimensão que você jamais teria como conhecer se não fosse por Ele. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando você está fraco, Cristo mostra a tua força. Olha só o que diz em Tiago 1:5. Quando você enfrenta situações que estão além da sua compreensão, você só precisa pedir a infinita sabedoria de Deus e ela se torna disponível para você. Olha o que diz em Lucas 18:27, quando você encontra pessoas difíceis de amar, Deus expressa o seu amor incondicional por meio de você. Olha quantas coisas boas nós temos quando nós deixamos Cristo tomar a direção da nossa vida. Olha quantas coisas boas a Bíblia nos diz quando nós estamos nele. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido ministrado por essa palavra, assim como eu fui ministrada e confrontada na minha casa. Essa palavra me fez abrir os olhos, me fez enxergar as minhas atitudes erradas, os meus pecados, aquilo que estava me levando para uma morte que é eterna. Eu espero do fundo do meu coração que isso faça sentido para você. Não sou eu quem estou falando, é Jesus Cristo, o teu Pai, que morreu no teu lugar para te salvar. E Ele está dizendo, esteja em mim, permaneça em mim, e muitas coisas eu tenho para fazer através de você. Não adianta uma juventude se levantar no culto de sábado e dizer que você é a geração eleita, se você não está em Cristo Jesus. Chega de tratar o pecado como algo genuíno, como algo que não vai acontecer nada na tua vida. Chega de tratar o pecado como um hábito ruim. Ele vai te levar para o inferno, ele vai te levar para uma morte eterna. Amém? Amém, estruture. Já estou ficando sem voz, então feche seus olhos. Feche os seus olhos, comece a clamar pela presença dEle. Ele está disponível, Ele está passando por aqui. Ele está batendo na porta do teu coração e está dizendo, eu quero morar aí, eu quero habitar aí. Tem perdão disponível para você. Tem perdão disponível para você. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Desperta essa juventude. Desperta essa geração. Desperta-nos, Deus, para aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Pai, em nome de Jesus, hoje nós sairemos daqui com a mente transformada, com a mente renovada, coração transformado, mente renovada, eu declaro, mente renovada, coração transformado, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, coração transformado. Feche seus olhos, clame ao Senhor, clame pelo perdão dEle. Vamos, abra tua boca.